Eu espero que, então, os demais colegas de vocês, eles cheguem, né? Aos poucos aí. Nós temos ainda aula esta semana, nós temos aula próxima semana também, né? As novas só vão ser a partir do dia 15, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre regras. Nós teremos várias regras aí para aprender, né? E nós estamos no item 4.1 do livro digital de vocês. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem ir até o item 4.1 do livro digital. E vocês vão ver justamente, né, uma primeira observação que nos esclarece o porquê, né, da normatização, né, ou a normalização aí dos procedimentos, das regras, né? E vocês vão perceber que há uma necessidade de uniformizar procedimentos, né? Quando nós estamos falando de ciência, nós não vamos poder sair, né, de um padrão. Nós vamos ter aí a possibilidade de construir um conhecimento, mas o nosso conhecimento, ele também deve ser um conhecimento, né, que é organizado. E por isso que nós estamos nesta disciplina metodologia científica, né, que vai nos orientar a maneira de construção do conhecimento científico. Nós não podemos simplesmente, né, sair em disparada aí em direção ao conhecimento, mas nós precisamos de um método, né, de um caminho para que ele possa ser construído ou ele possa ser produzido. As normas, né, voltam outra vez a chamar a nossa atenção aqui para a necessidade de uma padronização, para a necessidade de uma organização do nosso trabalho científico. E por isso mesmo, nós temos que pensar numa transmissão agora daquilo que nós construímos como conhecimento, né? Então, o conhecimento científico, ele não vai ser um conhecimento também para nós sentarmos em cima, né? Eu conheço e aí depois eu vou, quando eu acabo a minha pesquisa, eu sento em cima do trabalho e nunca mais eu vou, né, utilizar aquilo que eu construí, que eu elaborei. Não. Ao contrário, quando a gente faz uma construção de um conhecimento, nós vamos ter a preocupação também na transmissão do conhecimento, né? E para que nós possamos transmitir este conhecimento ou compartilhar o nosso conhecimento, nós precisamos seguir um padrão, né? Porque senão as pessoas podem até achar interessante aquilo que nós fizemos, porém elas não vão entender, né, muito bem o que é que nós construímos, né? E eu volto a chamar a atenção de vocês, né, que a metodologia ela serve não só para vamos dizer assim, a academia, né, para a universidade, mas a metodologia ela vai também ter aí a sua repercussão na vida profissional,
que nós pretendemos abraçar. Então, terão aí uma preocupação constante, né, de como vocês vão mostrar aquilo que vocês passam a conhecer, né? E nós temos que lembrar daquele velho ditado, né? Que é a primeira impressão, ela é extremamente importante, né? Então, quando a gente vai, sobretudo, né, apresentar aquilo que nós temos no nosso meio profissional, nós devemos ter um cuidado com esta apresentação, né? Porque a maneira como nós nos apresentamos, aquilo que vamos mostrar para os outros, ela pode ser determinante em algumas situações. Então, eu preciso obedecer a essas normas aí dos trabalhos acadêmicos, porque eu preciso que as pessoas entendam o que eu estou, né, apresentando, mostrando como um conhecimento. E, é claro, eu preciso ter atenção, né, porque essas normas, elas impõem um padrão, e eu vou mostrar também que eu sigo, né, uma padronização. Muitas vezes a gente não gosta disso, né? Quem é do direito, muito bem, já vai conviver aí a profissão inteira com regras, 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 né? Mas muitas vezes quem não é do direito não gosta de seguir numa padronização, né? Porém, a ciência, ela vai nos pedir aí uma série de regras de formatação, e o livro digital de vocês, nós estamos justificando essa obrigatoriedade para que ela não seja uma obrigatoriedade, né, sem sentido, ou como ele diz, estéril, né? Há uma necessidade de padronizar, de formatar os nossos trabalhos científicos de acordo com algumas regras, né, técnicas. E nós temos uma preocupação também, né? Percebam que também o livro digital de vocês traz uma informação extremamente importante logo no início, que é a respeito do plágio, né? Então, nós vamos trocar ideias, né? Nós vamos buscar informações e muitas vezes nós vamos utilizar ideias e informações que não são nossas, né? Elas são informações de outras pessoas. E se são de outras pessoas, é muito natural, eu diria até muito justo, que essas informações elas tenham, né, a, vamos dizer assim, no timbre, né, elas têm uma plaquinha indicando a indicação, né, de quem é o seu autor. Muitas das vezes nós nos sentimos ofendidos, não é? Quando alguém toma uma ideia que é nossa e apresenta como sua. E isso ocorre bastante, né, quando nós também vamos apresentar algumas ideias nossas e nós estamos emprestando ideias de outras pessoas. Então, nós temos que nos preocupar em seguir regras de formatação de trabalhos científicos para que nós não cometamos o que é chamado de plágio. Aliás, é algo que nos deixa bastante desacreditados, né? E nós vamos
ter aí, além dessa situação, nós vamos ter também uma outra, né, situação que é da infração do direito, porque nós temos um direito que é chamado direito autoral. E o direito autoral, ele não é apenas, né, o reconhecimento de um direito, ele é também, né, uma relação. Então, obra, tudo aquilo que é produção da criatividade do ser humano, ela tem uma proteção e isso pode ser, né, comercializado. Isso pode gerar aí, né, alguma renda. E não há nada mais justo que aquele que foi o autor da obra, aquele que foi o autor do conhecimento, ele receba a justa remuneração pelo trabalho que ele executou. Vocês percebem que esse projeto que nós construímos ao longo do semestre, ele foi trabalhoso, né? Não foi uma atividade muito, vamos dizer assim, rápida de ser construída, né? E também nos exigiu um tempo, nos exigiu, né? Nós fomos buscar, né? Em outras fontes aí, né? Um conhecimento, né? Então, percebam que quando se produz uma obra, né, científica, mesmo sendo um projeto de pesquisa, né, vocês propriamente ainda não fizeram a pesquisa, vocês irão fazer futuramente, mas isso tudo teve um trabalho, né? E vocês têm aí uma proteção da lei, que é a Lei de Direitos Autorais, além de ter uma proteção constitucional, né? O artigo 5º da Constituição Brasileira de 88 apresenta um inciso protegendo aí os direitos autorais, né? Como um direito de propriedade. Então, vocês terão aí que respeitar, né, a, vamos dizer assim, a informação que não é realmente de vocês. Assim como as outras pessoas, elas também devem respeitar, né, a informação que vocês construírem, né, a respeito de determinado objeto de estudo, né? E vocês terão, então, as regras, né, a formatação, a normalização, a normatização dos trabalhos acadêmicos, justamente num sentido de evitar com que vocês, né, incorram num plágio ou que vocês também sofram o plágio, né? E muitas vezes é uma situação muito constrangedora, né? Porque a ideia de uma outra pessoa, às vezes nós temos que apresentar, e se nós não lembrarmos de fazer a citação sobre o autor, nós podemos até levados a uma situação constrangedora em público, né? Porque alguém vai lá e diz assim, olha, mas esta ideia aqui é minha, e está escrito já, eu publiquei uma obra, né, a respeito do assunto, ou você transcreveu ali a ideia exatamente como ela está escrita no meu livro, né, ou no meu artigo, né? E aí, como é que nós vamos sair dessa, né? Às vezes existem congressos, né,
científicos e as pessoas vão apresentar os seus trabalhos. E muitas das vezes nós chegamos nesses congressos e apresentamos, né, o nosso trabalho científico, mas esquecemos de fazer a citação. E pode ser que alguém que esteja na plateia, né, ou pode ser que alguém que vá avaliar o nosso trabalho, ele tenha um conhecimento muito específico sobre o assunto. E ele pode nos apontar, né? Olha, esta ideia aqui não é sua, deveria ter sido feita a citação e você não fez. E aí nós vamos ser constrangidos em público. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esse plágio aqui, né? Nós devemos observar se exatamente todas as ideias, né, que nós retiramos de outras pessoas e colocamos no texto do nosso trabalho, elas estão especificamente citadas, elas estão seguindo as regras, né, para mostrar quem são os autores dessas ideias. E nós, então, nos protegemos em relação ao plágio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Vocês estão muito calados do outro lado. Ou vocês estão dormindo? Eu estou entendendo, professor. Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Então, Bom dia, professor. Estava sem áudio. Bom dia, Franciele e Amanda. Muito bem. Bom dia, Então, professor. olá, Isaías. Então, eu Bom não estou dia. falando para as paredes. Oi, Vanessa, bom dia. Muito bom. Bom dia, Então, professor. olá, Karina. Então, eu volto a reforçar essa necessidade de nós seguirmos as regras de formatação dos trabalhos acadêmicos, né? E fazermos as citações corretamente. Aqui vocês têm a normatização, e a normatização dos trabalhos acadêmicos é seguida pela determinação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A chamada ABNT. Ela tem um escritório, se ela não ainda, né, que fica ali no início da Avenida, aqui em São Paulo, né? Então, não sei se vocês têm na memória de vocês a localização, mas próximo ali do início da Paulista, né? Ou do final da Paulista, né? Porque ali já é a Consolação, e tem aquele túnel, e na saída, né, do túnel nós vamos ter o início da Avenida Angélica, e ali tem uma casa, e nesta casa funciona a sede da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essa associação é uma associação de caráter privado, né? Mas ela é criada justamente para dar uma orientação com relação às normas técnicas. Nós estamos aí numa, vamos dizer assim, fase de desenvolvimento em que nós vamos precisar, né, estabelecer relações dinâmicas, e nem sempre nós vamos encontrar as regras do direito, né, para regulamentar essas nossas relações. E por isso, né, foram criadas aí as normatizações, né, ou as normalizações. Então, vocês têm aqueles certificados hoje em dia, por exemplo, não é, de qualidade, e que são chamados os certificados ISO, né? Vocês têm as regras dos 5 S's, né? Que eu acho que hoje já não são nem mais 5 S's, vocês têm aí uma série de S's. E essas regras, elas são regras que são criadas por organismos encarregados das normas técnicas, né?
E a ABNT, então, ela traz essas normas técnicas e essas normas estabelecidas pela ABNT, a nossa base da formatação dos trabalhos. E existem outras normas, não é? A ABNT, ela não é a única instituição de normas técnicas. Vocês têm a menção aí, por exemplo, a APA, como ele fala, Associação Americana de Psicologia. E vocês também vão encontrar normas técnicas nas próprias instituições em que vocês estão, vamos dizer assim, participando, né? Eu falei isso para vocês quando nós mencionamos aí um cuidado, né, na observância das regras de formatação, na aula anterior, que vocês teriam as normas da ABNT, mas vocês deveriam prestar atenção para as normas do órgão, né, junto ao qual vocês vão apresentar o trabalho de vocês. Então, em que eu falei quanto às notas de rodapé, né? Hoje, as normas técnicas, elas vão nos orientar para fazer citações no formato autor-data. Porém, alguns órgãos, algumas instituições, elas ainda nos remetem para as notas de rodapé para nós apresentarmos a referência, ou a referência bibliográfica. E aí nós temos que seguir as regras que são determinadas, né, por esses órgãos. Então, nós vamos aprender aqui as normas técnicas sugeridas pela ABNT, mas se vocês vão apresentar um trabalho, né, para um órgão específico, vocês devem observar lá se ele não impõe as suas próprias regras de formatação, né, do trabalho. E vocês, é claro, vão seguir as regras que são exigidas por esses órgãos. Então, muita atenção quanto a essa normatização para que vocês não incorram em erro, né? Não é que vocês estejam errando propriamente por vontade própria, né? Mas que vocês sejam, como a gente chama, induzidos, né, em erro, porque vocês seguem a norma da ABNT e o órgão, ele acaba por exigir, né, uma outra norma, uma outra regra. Então, prestem um pouco atenção todas as vezes que vocês forem apresentar um trabalho junto a um órgão, né? E verifiquem se este órgão ele já não pede que vocês, né, formatem o trabalho de acordo com regras que ele próprio estabelece, tá bem? O livro digital de vocês vai se basear nas regras as regras NBR 10.520, que são regras de 2002, né? E, vamos dizer assim, são regras que envolvem citações, né? Essas normas NBR, né, 10.520 da ABNT, de 2002, são normas que se referem às citações. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu enviei para vocês uma série de arquivos, mas eu não consegui, né, digitalizar numa máquina específica, né, até porque a minha impressora que faz a digitalização, ela está meio capenga, eu preciso levá-la ao concerto, e eu fiz no celular, mas alguns alunos se queixaram que não conseguiram entender, né? Se vocês pegarem aquelas cópias, vocês vão ver que ali é uma norma técnica
da ABNT, né? E eu não sei se a Franciele levou para a Xerox e deixou lá na Xerox da faculdade. Eu não estou lembrado exatamente o que aconteceu. Mas, enfim, vocês têm nesses modelos, se vocês quiserem ver a norma técnica, eu posso enviar o arquivo novamente. E vocês dão uma olhada, pelo menos para ver, né? Que às vezes quando a gente fala e não vê, a gente tem maior dificuldade. Quando a gente olha, né, visualiza aquilo ali no papel, a gente consegue compreender melhor. Bem, as citações, né? Então, vocês têm aqui a introdução, né, e um esclarecimento a respeito dessas citações. E vejam que o livro digital de vocês traz justamente essa informação, né, que vocês, no texto científico, vocês vão estabelecer um diálogo, né? Vocês vão estabelecer um diálogo com outros autores, vocês vão estabelecer um diálogo com outras pessoas, né? Que vão conhecer o texto de vocês. E vocês vão inicialmente ter um contato com esses outros autores quando vocês estão, né, abordando aí o que é o chamado estado da arte, né? Ou seja, como é que está a análise do assunto, né, pela ciência em determinado momento. Então, não tenho nenhuma ideia a respeito do assunto que eu pretendo abordar. Então, eu vou precisar conhecer o estado da arte, ou seja, o que os autores, o que os cientistas, eles estabelecem a respeito assunto, né? E isso é que se chama estado da arte, a compreensão, como diz o texto de vocês no livro digital, compreender o atual estado da arte. E aí vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Vocês vão fazer uma seleção de obras que falem a respeito do assunto que vocês querem conhecer, que vocês têm interesse em conhecer, né? Então, vocês já estão estabelecendo aí um diálogo com esses autores, né? Por mais que eles não estejam presentes, conversando diretamente com vocês, eles estão presentes na obra, né? Eles estão presentes no livro, eles estão presentes no artigo, que vocês estão utilizando, né? E vocês aí precisam, né, fazer uma referência, né, às ideias que eles trazem. Então, vocês percebem, o livro digital de vocês esclarece, na construção, o pesquisador irá inserir ideias, conceitos, que são produção de outrem, né, mas que são fundamentais para dar o entendimento necessário ao que pretende expor, e fará isso por meio da citação, né? Então, vocês têm aqui, né, vamos dizer assim, uma definição do que seria a citação, né? A menção de uma informação extraída de outra fonte, né? Então, isso que representa uma citação. E esclarece ainda melhor, né, o livro digital de vocês o seguinte: citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém comunicando via texto escrito, conceito ou o que seja, não são de sua elaboração, mas de outra pessoa ou entidade, né? Então, eu preciso, né, ter aí um cuidado. Eu preciso respeitar esses direitos autorais, né? E eu preciso mostrar, né, aquilo que eu construí
mas eu também tenho que respeitar o que é a ideia das outras pessoas, o que é a ideia, né, de outro. E eu agora lembrei de um detalhe que é muito interessante. Quando nós estamos também, né, iniciando as nossas atividades científicas, nós temos muita dificuldade, não é verdade? Porém, é interessante que mesmo com as nossas dificuldades, a gente procure, né, no fazer aquilo que é para nós fazermos com as nossas palavras, né, escrevendo da maneira como nós, né, é, procurando ser mais claros possíveis, mais diretos possíveis, né? E às vezes é muito interessante porque nós encontramos, quando vamos ler os trabalhos, né, trabalhos que são, é, vamos dizer assim, perfeitos, né? A redação, ela está perfeita. E aí a gente já começa a ter um primeiro estranhamento, né? Porque é a primeira vez com que a pessoa, né, tem contato com um trabalho científico. E é claro, ela, né, muitas das vezes não tem habilidade ainda, né, para redigir perfeitamente. E aí a gente já começa a ter uma certa desconfiança, né? E aí se a gente verifica por alguns métodos aí, né, o que está acontecendo, a gente vai perceber que houve aí um plágio. Então, é melhor a gente fazer tudo com a nossa dificuldade, com a nossa simplicidade até, mas que seja feito por nós, né? E a gente não tem essa necessidade de tirar a ideia do outro e não demonstrar que essa ideia é do outro, né? E aí a gente acaba, então, esquecendo de fazer a citação e acaba incorrendo no plágio. Então, façamos algo simples, mas não vamos nos apropriar da ideia das outras pessoas, né? Vamos fazer aquilo que nós trazemos como nós, mas vamos respeitar quando nós retirarmos a ideia de uma outra pessoa e fazer a citação corretamente, né? E aí vocês vão encontrar uma primeira observação. Existem citações que são diretas e outras são indiretas, né? Então, o que eu chamo de citação direta e o que eu chamo de citação indireta, né? Nós vamos encontrar as citações que, vamos dizer assim, estão escritas exatamente como o autor escreveu. Isso é uma citação direta, né? Então, eu pego aquilo que está no texto, né, que eu vou copiar e eu vou, então, transcrever, né, exatamente o que está ali, né, diretamente o que está ali. E eu faço normalmente a colocação das aspas, né? Então, eu não tenho a pretensão, né, de apenas mencionar a ideia, mas eu retiro da assim, localização, né, do texto onde está localizada aquela ideia e eu transcrevo diretamente no meu texto. Isto é uma citação direta, né? E aí percebam que o livro digital de vocês ele menciona que as citações diretas são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de partes do texto-fonte, né? Então, isso é uma citação direta.
E quando é que ocorrem as citações indiretas? As indiretas, né, ele faz aqui a relação, né, de uma citação e ele, na realidade, ele vai utilizar, né, a ideia do autor. Ele tem uma, vamos dizer assim, a obra em que ele vai se interessar por uma ideia nesta obra, né? Mas aquela ideia, muitas das vezes, ela não é também, né, daquele próprio autor, mas ele vai transcrever uma citação que é de um outro autor, ou ele menciona, né, aí com as suas palavras, aquilo que ele leu a respeito em outra obra. E aí eu estou fazendo, né, uma referência de uma forma indireta, né? Eu transcrevo a ideia com as minhas palavras, né? Ou eu retiro aquela ideia do outro texto, e propriamente elas também, né, foram inseridas ali, retiradas por autor, uma outra fonte, né? Elas são trazidas para o meu texto. Então, eu tenho aí uma citação indireta, né? Percebam que a menção aqui, né, que as citações indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto fonte, e as citações de citações ocorrem quando se utiliza de uma citação já mencionada no texto fonte, dizendo de uma outra forma. É a citação direta ou indireta de um texto a qual não se teve acesso, tá? Então, essas citações indiretas, elas ocorrem nas duas hipóteses, tá? Eu não vou transcrever exatamente como está no outro texto, mas eu vou ler a ideia que está ali e eu vou, né, colocar no texto que eu, né, que eu estou escrevendo com as minhas palavras. Preciso respeitar, né, o autor daquela ideia. Então, eu faço uma citação com as minhas palavras, referindo-me ao autor daquela ideia. Isso é uma citação indireta. Ou então, eu vou verificar em outra fonte, né? Ou, como se diz, em outro autor, né? E eu percebo que também ele não está utilizando a fonte, né, propriamente original dele. Ele está mencionando uma ideia que é de uma outra pessoa. Então, eu tenho que, né, escrever aquela ideia, mas eu tenho que mencionar, né, os dois autores. Tanto o que teve a ideia original, quanto o autor de onde eu retirei aquela citação, né? É o que se chama de apode. Certo isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Nenhuma questão até agora? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, professor. Hum? Estamos entendendo, sim. Estão? Tá tudo tranquilo por aí? Tá. Tá? Então, vamos continuar, né? Vamos lá. As citações no texto e as citações em notas de rodapé, né? Vocês têm aí, então, duas formas, né, de fazer as citações, né? Então,
percebam que nós podemos fazer ação ou trazer a referência, né, no próprio texto que nós estamos escrevendo. Ou nós podemos fazer uma pausa, né, puxar lá um número e escrever no rodapé da página a referência ou a citação deste autor do qual nós retiramos a ideia, né? Então, percebam que existem essas duas formas. E a regra utilizada, né, a regra, vamos dizer assim, hoje estabelecida, é que as citações elas devem ser feitas no próprio texto, né? E não em notas de rodapé. As notas de rodapé, elas seriam citações de esclarecimento apenas, né? Seriam notas de esclarecimento. Então, na aula passada, eu mencionei a vocês que nós temos, em determinadas situações, esclarecer algumas ideias que são inseridas no texto, né? E eu não preciso interromper, né, o desenvolvimento daquilo que eu estou, né, redigindo para fazer esse esclarecimento. Então, o que que eu faço? Eu abro uma nota de rodapé e no rodapé da página eu esclareço aquela ideia melhor, não é? Eu esclareço aqueles fatos de uma forma mais direta, não é? Eu vou buscar alguns detalhes que eu acho que são importantes a respeito, né? Então, as notas de rodapé hoje em dia, elas são chamadas notas de esclarecimento. Porém, vocês precisam ver que algumas instituições elas exigem que os autores sejam citados somente em notas de rodapé. Então, nós vamos e vocês vão poder utilizar, né? Como é que se diz? Ambas, né? Então, vocês têm aqui um exemplo, né, de citação direta no texto com até 3 linhas. E aqui é o exemplo que vocês vão ter, né? Percebam que vocês têm uma citação que está no próprio texto, né? E ela é uma citação direta, porque vocês estão tirando a ideia, né, como ela está mencionada no texto que vocês foram buscar, tá? Aqui vocês têm 4 linhas, porque eu não consegui formatar o tamanho da letra exatamente, né, como ela estava no livro digital de vocês. Mas vocês vão levar a regra de ser uma citação com até 3 linhas, né? E aí vocês apenas vão abrir aspas, né? Aí e tirar a ideia, como a gente diz, ipsis literis, né? Do autor pretendem mencionar no texto de vocês. Está claro isso? Ou não? Está sim, professor. Tá? Então, até 3 linhas, vocês podem fazer a citação chamada direta no texto, tá? Quando vocês tiverem uma citação maior, né, aí vocês vão observar a seguinte regra. Se vocês veem aqui, ó, nesse outro slide, não sei se vocês conseguem ter acesso aos slides. Vocês conseguem ter acesso aos slides aí, né, nos aparelhos que vocês estão usando? Ou Sim, vocês só me ouvem? Conseguem ver? dá para ver sim. Tá? Então, vocês vendo nesse slide que a gente mostra agora, vocês vão ver na parte de baixo, eu fiz aqui a retirada do exemplo que está no livro digital de vocês também. Percebam então que vocês têm uma citação direta, né? Olha lá o texto
né, no segundo parágrafo, em negrito, vocês têm a ideia que é retirada de um determinado autor. E vocês, né, vão perceber que são citações de mais de 3 linhas, né? Então, o que eu faço aí? Eu vou precisar recuar, né? Olhem que há um recuo aqui na margem esquerda, e esse recuo ele deve ser de 4 centímetros na margem esquerda. E eu vou reduzir um pouco a letra. Vejam que nós temos uma letra, né? Aqui nessa parte que está transcrita em preto, uma letra nas 2 primeiras linhas de um tamanho. E quando nós fazemos a citação, nós reduzimos a letra. Ela está em outro tamanho. Então, citações diretas no texto com mais de 3 linhas, né? Eu preciso fazer um recuo de 4 centímetros à esquerda e eu reduzo a letra que traz a ideia do autor, né? Então, do texto que traz a ideia do autor. Certo isso? Tá? Então, até 3 linhas, eu não preciso alterar nada. Eu apenas coloco as aspas, né? E cito diretamente no texto. Quando eu tiver uma ideia com mais de 3 linhas, eu posso fazer a citação direta no texto? Posso, mas eu tenho que observar esta regra. Um recuo de 4 centímetros na margem esquerda e uma redução, né, do tamanho da fonte. Tudo isso? Entendido. Ok? Agora vamos lá. As formas de citação, né? A citação autor-data, como a gente chama, e a citação no texto, né? Então, percebam o seguinte, eu preciso, né, inserir uma referência, né, desse autor do qual eu retiro a ideia. E eu vou fazer, então, né, uma referência a ele e eu vou colocar entre parênteses a citação que a gente chama autor-data. Como é que a gente faz essa referência, essa citação autor-data? Nós vamos retirar o sobrenome e colocá-lo em caixa alta, né? Se nós tivermos o sobrenome composto, nós vamos ter aí, né, que levar o sobrenome inteiro. Se nós temos, né, nome que pode ser dividido, então nós vamos tirar o último sobrenome. Eu tirei aqui, no caso, um exemplo, meu sobrenome, né? O meu último nome é Oliveira e eu coloco o meu sobrenome, o último, em caixa alta. Coloco uma vírgula e o ano, né, da obra, né? O ano em que foi editada a obra. E outra vírgula e coloco a página de onde eu retirei a ideia. Certo? Ok? Então, nessa regra não pode ser esquecida, né? Eu tenho o sobrenome, o último sobrenome em caixa alta, eu depois ponho a vírgula, o ano de edição da obra e, né, eu vou ter aqui a página que eu retirei a ideia, certo? Eu também posso fazer uma citação, né, quando eu redijo o meu texto, mas percebam que agora eu vou fazer de uma forma diferente, né? Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deverá aparecer em letras maiúsculas, o que não ocorre no caso em que o autor for mencionado no texto, né?
quando devemos usar maiúsculas e minúsculas. Então, eu, quando for, né, colocar entre parênteses, como está aqui nesse primeiro exemplo, eu coloco em caixa alta o último sobrenome, vírgula, o ano da publicação, da edição aqui da obra e a página, né? E eu fecho parênteses. Mas se eu quiser redigir, olha, conforme menciona Higino Oliveira, então eu não vou usar as referências todas em caixa alta, tá? Como diz o texto, as maiúsculas e minúsculas. Eu vou escrever o nome como eu escrevo o nome próprio, né? Normalmente. Então, não há necessidade de eu colocar todo o nome do autor em caixa alta, né? Ela vai seguir as regras gramaticais aqui, né? Então, letras maiúsculas e minúsculas, ele faz referência, né, quando a gente cita, né, aí o nome completo da pessoa. Eu posso até colocar, né, conforme a Oliveira, né? Eu posso colocar o nome, meu nome completo, aqui só está o primeiro e o último, mas aí eu vou usar as maiúsculas e minúsculas. Tudo bem? Tá? Então percebam as diferenças aqui. Citações indiretas, né? Nas citações indiretas, nós vimos que são aquelas citações que nós vamos tirar, né? Propriamente a ideia, né, de um outro texto, mas nós vamos transcrever, né, com as nossas palavras, né? Ou nós vamos tirar uma ideia de um outro texto que não é propriamente daquele autor. Ele já está citando um outro autor, né? Isso é uma citação indireta. E aí, a regra que é trazida para nós é que nas citações indiretas não haverá destaque, visto que se baseia no texto fonte, mas não transcreve nenhuma de suas partes, né? Então, nós vamos dizer assim, dizer que aí, né? Eu vou parafrasear. O que é parafrasear? Eu vou usar a ideia do outro autor, né? Mas eu vou dizer com as minhas próprias palavras. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente tem que dizer com as nossas palavras, mas nós temos que respeitar a ideia do outro autor. E aí, se nós não tivermos um certo cuidado, a gente pode, né, deturpar a ideia do outro autor, né? A gente pode modificar a ideia do outro autor. Nem sempre isso ocorre de uma forma proposital. Pode ser que eu queira, né, realmente modificar a ideia do outro. Mas, normalmente, isso ocorre porque a gente também tem uma dificuldade, né, de entender o que está escrito no texto que nós estamos lendo, ou nós temos uma dificuldade de interpretar. Então, a gente não consegue captar exatamente a ideia do outro autor, e aí quando nós vamos fazer a paráfrase, né, essa citação indireta, nós acabamos alterando o sentido, né, do que está escrito lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado na citação indireta. E vejam aqui, né, que ele traz alguns exemplos, né? Para Terence, aí ele abre, né, um parênteses e coloca a data, né? E então eu já sei, né, que ele está se referindo a este autor, Terence, e a obra dele foi publicada em 2002.
Se eu quiser saber, eu vou ter que ir lá nas referências ao final do texto para verificar qual foi a obra do autor, né, publicada, desse autor Terence, publicada em 2002. E aí eu já sei qual é a obra, tá? Aí eu posso ir até a obra e verificar lá, né, se essa ideia ela realmente é do autor. As microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas deficientes nas decisões estratégicas e planejamentos de médio e longo prazo. E ele traz também uma outra, né, um outro exemplo. A análise do ambiente constitui uma das principais etapas da administração estratégica, pois o seu monitoramento pode identificar riscos e oportunidades para a empresa. E aí percebam que ele coloca Fernandes, ponto e vírgula, Berton, vírgula, 2005. Né? E o que nós temos aqui? Nós temos exemplos de, né, duas citações indiretas. Na primeira, o autor é mencionado no texto. Então, conforme foi dito, quando o autor ele é mencionado no próprio texto, nós vamos usar letras maiúsculas e minúsculas, certo? E aí, na referência apenas ao ano, né, de publicação, de edição da obra, 2002, entre parênteses. E continuamos a redação da ideia deste autor, do Terence. Na segunda, a sua indicação aparece entre parênteses. Né? Então, vale aqui a mesma regra já explicada no que se refere à fonte ser maiúscula ou minúscula. Né? Porém, no caso da citação indireta, não há obrigatoriedade na indicação da página da qual o texto parcial foi retirado, certo? Então, percebam que aqui vocês não têm a obrigatoriedade de mencionar a página, tá bom? Não sei se isso ficou claro. Tá claro? Tá sim, professor. Tá claro como sol de sertão? Hoje, apesar de a gente estar aqui meio num ambiente nublado, tá claro? Bem claro? Claro Tá, como a noite. tá Também claro tá como assim. o dia de hoje, nublado. Nublado. Então, tá. Vou aceitar como seja uma indicação de entendimento isso, tá bem? Bom, aqui vocês têm uma menção a uma supressão de parte do texto, né? Que é isso, né? Eu posso ter um texto longo, né? E eu vou fazer, então, uma referência, né, à ideia, né, de um outro autor no meu texto, mas eu não tenho aí, vamos dizer assim, um espaço suficiente, né, para fazer esta citação. Muitas vezes o trabalho também que eu tenho que elaborar, ele tem um limite de páginas, né? Então eu tenho que respeitar essas regras. E o que eu posso fazer? Eu posso algumas partes desse texto, né? Eu não preciso, vamos dizer assim, escrever, né, aquilo que não é diretamente o que eu tenho interesse, né? Então, eu posso fazer a supressão de parte do texto. E aí vejam o que o livro digital de vocês traz, né? Vale acrescentar ainda que você poderá suprimir parte do texto-fonte ao utilizá-lo como citação direta, bastando indicar a supressão por meio de colchetes e reticências, né? Então vejam aqui que vocês vão ter que usar esse símbolozinho. São os dois colchetes e entre eles vocês têm as reticências. Uma vez que, ao utilizar o texto de outrem em uma citação, é proibida a sua modificação. Exemplo.
Então, vocês têm aqui uma direta, mas percebam que essa citação ela tem mais de 3 linhas, né? Então, o que que vocês devem fazer? Vocês devem, né, colocar um recuo de 4 centímetros à esquerda. Vocês devem diminuir a letra. Eu acho que aqui eu não fiz a diminuição, mas essa letra é menor, tá? E vocês vão trazer a referência, né, aqui no final, a citação dele lá no final. Percebam que no meio do texto são usados, né, 2 colchetes. Então, vocês têm uma organização pode obter diversos benefícios praticando apropriadamente a administração estratégica. Talvez o mais importante deles seja a tendência a aumentar seus níveis de lucratividade, né? E aqui vocês têm a supressão de uma parte. E tem que colocar o quê? Com reticências, tá? Além de se beneficiar financeiramente, as organizações podem desfrutar outras vantagens. Aí vocês colocam, mais uma vez, colchetes, reticências, para mencionar, né, para demonstrar que vocês retiraram uma parte do texto. Por exemplo, levar os membros da organização a se comprometerem com a realização de metas ao longo do prazo, né? De longo prazo, desculpem, tá? Agora, vocês, quando fizerem a supressão, vocês também têm que ter um cuidado, que é fazer a supressão corretamente, né? Não basta indicar os colchetes aí, mas vocês precisam saber onde é que vocês vão cortar esse texto, né? Onde vocês vão suprimir aí o texto, porque senão vocês tiram o sentido dele, tá? Percebam que aqui a supressão, ela foi feita, mas nós temos uma sequência lógica do texto, né? Então, realmente, não havia aí necessidade, né, de inserir aquilo que está subtendido como uma supressão pelos colchetes e as reticências, certo? Então, cuidado também ao suprimir as partes do texto que vocês estão citando, porque se vocês fizerem um corte errado, vocês não vão, né, dar um sentido lógico a essa citação. Aí vocês inutilizam, né, a citação propriamente. Entendido isso? Tá? Então, eu posso usar os colchetes com as reticências para indicar que houve uma supressão de parte do texto. Tudo bem? Destaques, né? É muito importante. A gente, né, muitas vezes quer dar, né, ênfase a uma ideia, né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente vai destacar, né? Ou como a gente diz comumente, negritar, né? Eu vou negritar esta parte. Eu vou colocar esta parte em negrito, né? Só que nós temos que também respeitar a citação da ideia do outro, né? Se o outro não fez, né, esse destaque, nós obrigatoriamente temos que colocar no final do texto que nós citamos e negritamos que o grifo foi nosso, né? Então, eu coloco aqui no primeiro texto, se vocês olham nesse slide, vocês têm no segundo parágrafo, né, a menção. Segundo Fenelon, né, aí eu faço uma citação direta. O estudo das estratégias empresariais está fundamentado historicamente nos conceitos militares sobre vencer o inimigo. Entretanto, o conceito transposto à arena empresarial
não se ocupa apenas de competição e vencer inimigos. Eu, né, no meu texto, eu quero dar uma ênfase a esses termos, competição e vencer inimigos. E aí, então, eu vou destacar, né, essas duas expressões aqui. E isso não está originariamente no texto do Fernandes e Berton. Então, eu tenho que colocar, né, o destaque, eu vou negritar, mas eu tenho que mencionar ao final, né, que foi um grifo que eu fiz. E por que o grifo nosso? Alguém sabe me explicar? Pergunta de novo, professor, por favor. Por que eu coloco grifo nosso? Eu poderia escrever grifo meu. Para destacar. Sim, para destacar. Eu estou indicando que fui eu que destaquei. Mas eu Sim. sou Higino. Por que eu escrevo grifo nosso e não grifo meu? Eita, agora você pegou, hein? Eu sou uma pessoa só, né? Então, eu poderia colocar grifo meu. Por que eu coloco grifo nosso? Alguém pode me explicar isso? Alguém que não está dormindo aí do outro lado? Vocês estão dormindo do outro lado, hein? Professor, 8 alunos. seria porque não foi somente eu que escrevi? Eu estou falando só sobre o grifo, né? Só sobre o destaque. Eu que quis destacar aí. Por que eu escrevi nosso e não meu? Grifo meu. Hum? Alguém tem alguma explicação? Sei não, professor. Também quero saber. Nenhuma ideia por aí? Não? Eu estou utilizando o nosso porque nos textos, né, científicos eu normalmente vou usar o que a gente chama de plural de humildade. Né? Quando eu coloco eu, meu, eu estou destacando quem? Né? O meu ego, eu, né? E eu vou usar o que a gente tem em portuguesa, do que é chamado plural de um, né? Então eu vou falar na terceira pessoa, nós e nosso. Nós entendemos que, estou falando sobre o meu entendimento, mas eu, quando for redigir o texto, eu vou, né, transferir aí para, desculpem, a primeira pessoa do plural, nós, né? Não para a terceira pessoa, para a primeira pessoa do plural. Então, eu vou usar aqui o grifo que não é meu, mas é o grifo nosso. É o chamado plural de humildade, tá? Porque aí eu não vou deixar transparecer este ego, né? Não é referência a mim, mas é um grifo nosso. Nós entendemos aí, né? Nós achamos, nós pensamos que seria melhor, né, fazer desta maneira. Isso é chamado plural de humildade, certo? Então, o grifo será nosso. Percebam que se eu transcrevo, não é, a ideia de um autor, mas no próprio texto já é trazida a, vamos dizer assim, forma em negrito, o destaque, então eu menciono que o grifo foi do próprio autor, tá?
Então, no segundo caso, aqui no quarto parágrafo, eu vou ter, né, também um destaque, né, uma ênfase nas duas palavras, as duas expressões, melhor dizendo, competição e vencer inimigos, né? Mas esse grifo, ele foi trazido pelo, tá? Então eu coloco parênteses, grifo do autor. Certo, isso. Para os senhores alunos do direito, isto é fundamental, tá? Por quê? Porque quando nós vamos redigir textos jurídicos, nós temos que prezar ainda mais, né, pelas ideias dos outros, porque nós conhecemos o direito. Então, nós podemos fazer destaques, né, vamos dizer assim, pensamento do outro? Sim, né? Nós vamos usar argumentos, né, na nossa linguagem jurídica. Eu tenho que convencer as outras pessoas. Então, vejam que se eu destacar aqui duas expressões, eu posso, né, chamar a atenção para essas expressões. E aí eu vou reforçar os meus argumentos, né? Então, quando nós escrevemos textos jurídicos, nós temos que guardar muita atenção, né? Vamos poder grifar? Vamos, mas a gente tem que destacar que este grifo, ele não foi feito pelo autor, ele é um grifo nosso. Ou, né, se ele vem já grifado, e esse grifo é do autor, tá? A gente não pode esquecer isso, tá bem? Ok? Vocês estão um pouquinho cansados? Querem tomar um café? Como é que vocês estão aí? Podemos fazer uma parada um pouco? O que vocês acham? Nós paramos agora, são 9h15, e nós voltamos às 9h40, pode ser? Pode ser. Levantam. Não sei se vocês estão na cama, deitados, né? Levantem da cama. Vão escovar os dentes, dão uma volta na casa e depois vocês voltam para assistir a aula agora já sentados numa cadeira. Eu acho que o pessoal tá dormindo, professor. Estão tudo Eu acho quietinhos hoje. todo mundo aí com a imagem, né, ligada aqui. Aí eu acredito inocentemente que vocês estão ouvindo a minha aula, mas na realidade vocês estão, né, com o aparelho de vocês do lado e vocês estão esticados na cama ainda, né, dormindo. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Oi, Bom dia, Bom dia, professor. Oi, Ana Lúcia. Vocês ainda estão de pijama, né? Com o cabelo todo arrepiado e deitados. Eu vou ser bem sincera. Se eu fizesse isso, eu estaria dormindo, porque eu não posso ficar na cama que eu durmo. Então, todas as aulas eu venho pra mesa. Já acordo, já venho pra mesa. Muito bem, Ana Lúcia. Então, eu vou acreditar que vocês estão aí do outro lado, sentados, olhando para mim. Então, a gente faz uma pausa, tá bom? 9h40, nós retornamos. Por falar nisso, eu queria agradecer os trabalhos que eu ainda estou recebendo. Nós temos trabalhos hoje ainda para entregar, né? O nosso prazo. Eu tenho visto, de vez em quando chega aí, o computador faz um barulhinho, trum, eu vou olhar, é um trabalho que está chegando, né? Então, vamos lá. Tá bem, gente? Eu também vou tomar um café, né?
E aí a gente volta às 9h40. Pode ser? Eu vou parar a gravação agora. Tá bom? Pode sim, professor. Então, até daqui a Ok, professor. Vou fugir, hein? Você. Até mais.